Como é o processo de recuperação pós-cirurgia plástica? Então, se você tem interesse nesse tema, acompanhe esse vídeo de hoje. O processo de recuperação pós-cirurgia plástica, minha gente, é muito importante, porque o período de pós-operatório compreende até 80% do seu resultado. Então, o que o cirurgião fez ali na mesa de cirurgia é a etapa mais importante, mas o processo de desenvolver o resultado, ele vai acontecer no pós-operatório. Então, se você não segue as recomendações, você pode perder resultado, você pode desenvolver complicações, pode desenvolver necessidade de cirurgias futuras por conta de descuidados no pós-operatório. Então, isso é fundamental. O que a gente tem que entender da recuperação é que ela é dividida em 3 fases. Fase imediata, intermediária e final, ou tardia. A fase inicial de recuperação é no primeiro mês. Então, no primeiro mês é onde muita coisa vai acontecer. Normalmente, a gente tem um período de inchaço inicial e depois esse inchaço ele vai se reduzindo gradativamente até a fase final da recuperação. Então, esses primeiros dias, eles são muito importantes. Por quê? É onde a gente não quer que aconteçam complicações, que a gente chama complicações recentes ou imediatas. E é nessa fase que a gente previne. Então, o uso de cinta adequada, o sutiã cirúrgico, o repouso adequado, a não realizar esforços que não são permitidos. Então, tudo isso aí vai ser nesses primeiros 30 dias. A cicatrização, por exemplo, das áreas, se a sua cirurgia teve cicatriz, é nas primeiras 2 a 3 semanas que ela vai finalizar para não ter nenhuma abertura de pontos. Então, essa fase inicial, nos primeiros 30 dias, compreende uma recuperação avançada, porque existe um processo inflamatório e ele está em alta nesse momento. Depois, passada essa fase, a gente vai para a fase intermediária. A fase intermediária varia de acordo com a cirurgia, mas normalmente ela vai ser de 30 dias até 6 meses. É uma fase intermediária. Nessa etapa, o que é que a gente vai observar? Uma redução do edema, um retorno do paciente às suas atividades, retorno do paciente à atividade física, à alimentação de uma forma diferente, porque no período pós-operatório a gente destina uma alimentação específica, né? E até os 6 meses vai desinchando. Na região da mama, por exemplo, muitas vezes no início as mamas ficam diferentes, muito diferentes, por conta que uma incha de uma maneira, a outra incha de outra. Incha menos, por exemplo, então fica uma maior do que a outra e nesse período ela vai desinchando. O abdômen é a mesma coisa, ele vai ganhando forma, ele vai desinchando, as curvas vão aparecendo. E a fase final é de 6 meses até 1 ano e meio. E por que varia tanto? Porque varia de acordo com o paciente, como foi a cirurgia, o grau de inflamação que ela gerou, se teve ou não complicações, por exemplo. Então, tem pacientes que têm uma vida regrada, atividade física, um corpo com extrema saúde. A recuperação desses pacientes vai ser mais rápida. Pacientes que não estão em atividade física, pacientes que não se cuidam, comem muitas bebidas açucaradas, comidas açucaradas com muitos carboidratos industrializados, né, que ao longo da vida não se cuidaram, naturalmente o resultado vai ser inferior e também a recuperação vai ser mais lenta. Mas até 1 ano e meio, a gente deve ter o resultado daquela cirurgia. Quais os conselhos que eu te dou para a fase de recuperação de uma cirurgia? Primeiro, se prepare antes. Não faça só o depois, prepare antes. Então, qual é o meu conselho? Vai fazer uma cirurgia plástica de contorno corporal, uma cirurgia plástica de mama? Qual é o meu conselho? Esteja em atividade física. A atividade física vai te gerar um condicionamento físico, um sistema cardiovascular melhor, coração batendo melhor, e naturalmente você vai estar mais disposta para o dia a dia. Faça um teste, suba 2, 3 lances de escada, no final você pode estar cansada, mas se você faz atividade física, você vai subir e vai estar bem, vai estar tranquila. Pode correr até 5, 10 quilômetros, feito uma paciente minha, ela disse que subia 2 lances de escada e ficava cansada. Hoje ela corre 10 quilômetros e ela se sente bem, porque ela faz agora, ela criou uma rotina. A cirurgia ela vai precisar que você esteja bem do ponto de vista cardiovascular, de condicionamento. E se você faz atividade física, depois vai ser muito mais tranquilo. Além disso, todas as suas células vão trabalhar no metabolismo mais acelerado. E isso vai fazer com que a recuperação tecidual seja mais rápida, porque as células estão em outra velocidade. Segunda coisa, se prepare do ponto de vista nutricional. E nutricional não é só alimento, é suplemento também. Então, uma boa avaliação pré-operatória vai identificar se você tem alguma deficiência de alguma vitamina, por exemplo, que é essencial no pós-operatório.
E hoje a gente usa pelo menos 20 marcadores aqui na avaliação de pré-operatório. E cada marcador é super importante em alguma etapa da cirurgia, em alguma etapa da recuperação, do pós-operatório, da cicatrização. Então, esteja com esses níveis otimizados, porque isso vai proporcionar que a recuperação seja mais rápida e o resultado melhor. A alimentação também exige um protocolo. Hoje a gente tem conceitos de cirurgia plástica funcional. O que é isso? A gente trata o corpo de dentro para fora antes de tratar o corpo de fora para dentro. Então a gente usa a alimentação para poder promover uma desintoxicação, uma desinflamação, preparando esse corpo para o pós-operatório, preparando o corpo para a cirurgia. E quando a gente vai para o pós-operatório, a gente tem outras coisas. A gente tem que buscar o quê? Cicatrização, controle da inflamação, recuperação rápida, melhora do tônus. Então tudo isso vai ter o quê? Suplementação e alimentação. A alimentação do pré-operatório tem que ser diferente do pós-operatório. No pós-operatório a gente tem produção de colágeno, de proteína, melhora de flacidez, cicatrização. São outros nutrientes. Então a gente tem que ver tudo isso aí para mudar a alimentação, para depois seguir um terceiro protocolo. Outra coisa que é importante no pós-operatório são os exercícios. Então, na fase inicial da recuperação, você vai ter alguns exercícios direcionados para a sua recuperação. Não é exercícios com pesos de musculação. São exercícios que vão promover uma recuperação das áreas operadas. Vão diminuir o inchaço. Depois a gente vai iniciar a musculação ou um exercício que trabalhe com peso. Normalmente com 30 dias a gente já vai iniciar um protocolo desse com algumas limitações dependendo da cirurgia ou liberando tudo em cirurgias que permitem isso. Qual é a grande chave do exercício? O exercício vai diminuir fibrose, o exercício vai fazer com que a área desinche, o exercício vai fazer com que a área melhore o resultado, melhore a recuperação. Quando a gente tem um músculo mais firme, naturalmente a gente tem menos flacidez, a gente tem curvas mais bonitas. E por último, os cuidados com a cicatriz. Aqui a gente trata as cicatrizes com muito cuidado. Então eu tenho um protocolo de cuidados que envolve a fase inicial, a fase intermediária e a fase final da cirurgia. Isso busca ter uma cicatriz que não tenha nenhuma abertura, uma cicatriz que ela promova uma cicatriz mais fina, com mais qualidade e que ela clareie no tempo mais rápido. Isso envolve desde pomadas, uso de fitas adesivas e também alguns outros tratamentos dermocosméticos que vão fazer com que essa cicatriz fique na melhor qualidade possível. Se ainda assim ficou alguma dúvida sobre esses temas, coloca aqui nos comentários que a gente vai fazer questão de te responder. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque você vai ser notificado no YouTube quando a gente lançar novos vídeos aqui no nosso canal. É isso, te vejo nos próximos vídeos. Um grande abraço.